Olá, sejam bem-vindos ao canal do ICT Lab. Me chamo Gabriel Dias Scarpioni e irei apresentar hoje para vocês um dos projetos em desenvolvimento neste laboratório. Este projeto consiste em uma aplicação de internet das coisas sobre a internet do futuro. Ou seja, a ideia aqui é criar um cenário de IoT, porém utilizando um novo conceito de internet, também chamado de Future Internet, com o propósito de resolver alguns problemas que já encontramos no modelo atual, por exemplo, segurança e escalabilidade, e, nesse caso, adotamos a arquitetura Nova Gênese, que é um projeto de internet do futuro que também está sendo desenvolvido dentro deste laboratório. A Nova Gênese, para quem ainda não conhece, é um projeto de internet do futuro que nasceu em 2008 e é o maior responsável pela fundação deste laboratório. E é o precursor, é o fundador de todos os outros projetos que aqui acontecem. Basicamente, a Nova Gênese tem como objetivo criar um novo padrão de internet utilizando tecnologias mais atuais. Pois, quando a internet surgiu, lá em 70, foram utilizadas tecnologias daquela época e tinha como objetivo inicial apenas conectar laboratórios de pesquisa. Ou seja, as aplicações da internet desde então evoluiu muito, porém, os padrões, as tecnologias utilizadas para essa internet não. Então, a ideia da Nova Gênese é resolver alguns problemas que já sofremos nos dias atuais e talvez prevenir alguns novos problemas que poderão ocorrer com a demanda cada vez maior da internet, como, por exemplo, as futuras redes de IoT, que se fala em bilhões de dispositivos gerando medidas e subindo esses dados à nuvem de internet, utilizando tecnologias mais atuais nesse novo desenho. Os nomes autocertificáveis, que traz como fundamento nomear algum integrante de uma rede, de forma que todos os indivíduos presentes consigam identificá-lo através desse nome. O nome, no caso da Nova Gênese, é gerado por uma função hash, onde o valor de entrada é um número único, por exemplo, um número serial do hardware, e na saída dessa função é entregue um nome codificado, segundo a função, de forma que a nomeação é possível gerar nomes autocertificáveis com uma característica única de um determinado serviço ou de um determinado hardware. Além disso, um dispositivo pode possuir mais de um nome. Por exemplo, pode existir um nome gerado a partir do número do hardware. Junto a isso pode ser anexado mais um nome, por exemplo, do sistema operacional. Outra característica que a gente encontra da Nova Gênese nesse cenário é a exposição de recursos, ou seja, é a capacidade do dispositivo ou do serviço expor para a rede seus recursos e assim conseguir uma utilização mais otimizada. Por exemplo, o dispositivo tem a capacidade de expor para a rede quais são as suas características, o quanto de processamento ele tem disponível para novas atividades, qual a temperatura do sensor que está anexado a ele consegue medir, o quanto de memória ainda está disponível para ser instalado, novas aplicações, etc. De forma que, se aparecer uma nova demanda, a rede consiga mapear onde existem recursos disponíveis e alocá-la de uma forma mais eficiente. E uma outra característica, uma última característica da Nova Gênese presente nesse cenário de IoT é rede orientada a serviços e estabelecimento de contratos. Então, a ideia é que tudo é um serviço, ou seja, o sensor que realiza a medida de temperatura de uma sala é um serviço. O atuador que regula o ar-condicionado é outro serviço. O algoritmo que calcula uma função hash que vai gerar um nome, por exemplo, também é um outro serviço. Então, ao surgir uma demanda na rede, esta pode conhecer os serviços qual atendam a demanda através de uma prévia exposição de recursos daquele serviço. Então, um contrato pode ser estabelecido entre o serviço e o consumidor do serviço, estabelecendo regras e responsabilidade de cada parte. Neste projeto, nesse projeto de IoT, basicamente a gente engloba essas três características da Nova Gênese. Ela ainda tem um universo muito maior, a ideologia dela ainda tem muitas outras características, mas no cenário de IoT, hoje a gente está abordando essas três características. Tem basicamente duas entidades bem definidas. O PGCS, que a gente chama de Proxy Gateway Control Service, atenção à palavra service, que é um serviço, que está no computador, ou seja, é um representante, esse cara tem como função representar essa rede de IoT
no caso, que a gente está com um sensor aqui, mas no caso de uma rede, ele tem a capacidade de representar essa rede para os outros clientes, ou seja, para o mundo externo da internet. E o EPGS, que a gente chama de Embedded Proxy Gateway Service, embarcado dentro deste hardware, né, que tenha uma funcionalidade mínima, né, da nova Gênese para comunicar com o PGCS. Dentre essas funcionalidades, a gente pode destacar os nomes autocertificáveis, então, ou seja, esse cara ele tem a capacidade de extrair números únicos, características únicas desse hardware e gerar um nome autocertificável. Tem a capacidade de realizar a exposição de recursos, né, que é aquela ideia de expor para a rede as características desse hardware a fim de otimizar a utilização e guardar o nome dos parceiros envolvidos. Por exemplo, o PGCS também vai possuir nomes autocertificáveis, então esse EPGS também consegue guardar esses nomes a fim de criar uma espécie de um roteamento na rede. Basicamente, esse cenário ele é composto de algumas etapas, né? Então, tudo começa na inicialização, quando eu ligo o EPGS. Quando eu conecto esse cara, né, à fonte de alimentação, ele faz o que a gente chama de hello. O que seria esse hello? Ele pega as características únicas do hardware, né, gera os nomes e expõe para o PGCS. Fala, ó, eu nasci, meus nomes são esse e esse. Né? Esses nomes ser obtidos através do hardware, através do sistema operacional, através da aplicação, que mais para frente iremos ver a característica de cada um. Feito este hello, o PGCS manda um ACK de volta, ou seja, manda um outro hello, né, falando, eu sou o PGCS, meus nomes são esse e esse, para que o EPGS conheça para quem que ele tem, quem que é o controlador dele. Feito essa apresentação, né, essa troca de hellos, próximo passo é a oferta de serviço, ou seja, esse hardware vai lá e expõe para o PGCS as características dele. Fala, eu tenho um sensor de temperatura que mede, por exemplo, de 20 a 100 graus, com uma precisão de 1 grau, por exemplo. Eu tenho uma velocidade de clock de 100 MHz, por exemplo. Ou seja, é a exposição de recursos. Então, o EPGS, ou seja, o IoT aqui no caso, manda para esse controlador quais são as características que ele possui para futuramente ele conseguir criar serviços, criar contratos com esse device. Feita a exposição de recursos, o EPGS, o PGCS guarda essas características, né? Surgindo uma demanda de serviço, por exemplo, um cliente lá da rede Nova Gênese solicitou, por exemplo, uma medida de temperatura. O PGCS, conhecendo alguém que mede a temperatura, ele vai estabelecer um contrato com o device. Ou seja, ele vai mandar um contrato falando, tem um cliente querendo utilizar o seu serviço nessa condição, você aceita? EPGS manda um Service Acceptance, ou seja, se no caso de não ser um serviço não suportado, ele pode negar o serviço também, né? Mas, acompanhando a dinâmica, ele manda um Service Acceptance, falando, beleza, eu aceito o serviço, eu aceito medir temperatura para esse cliente final, né? Que já não é o PGCS, sim um cliente final que solicitou ao PGCS essa medida. Estabelecido esse contrato, né? Feito esse contrato, a partir daí o device começa a mandar essas medidas, né, direto para o cliente, ou seja, o PGCS perde a função dele. O EPGS já publica com os nomes autocertificáveis já do cliente que necessita. Agora eu vou mostrar para vocês a demo disso daí funcionando, né? A demonstração que eu tenho aqui, os passos. A gente tem aqui um sniffer de rede, né? Que é o Wireshark no caso, para mostrar esses pacotes, né? E a gente tem alguns logs no computador para mostrar esse estabelecimento de contrato, essa troca de hellos, enfim. E por último, os dados de temperatura que são enviados diretamente ao cliente. Bom, então para mostrar o cenário da Nova Gênese funcionando, Nova Gênese mais IoT, a gente tem aqui a demo. Então tem um sniffer de rede, né, que está capturando
os pacotes enviados do device para o PGCS, né, via Wi-Fi nesse caso. Então, o primeiro pacote, né, a primeira step da rede é justamente a troca de hello, né, onde o device envia para o PGCS os números únicos dele, para o PGCS passar a conhecer aquele device, e o PGCS envia para o device os números únicos dele para o device descobrir quem é o pai, quem é o responsável por representar ele na rede. Então, né, vou destacar esse pacote aqui, né, que eu capturei aqui no Sniffer. Então, esse número MAC é o do meu device, ele enviou em broadcast, porque no início da conversa, né, ele não conhece ainda ninguém, não sabe quem que é o representante dele, então ele manda esse hello em broadcast, né. Então, eu queria destacar aqui nesse pacote, né, o hello, né, a mensagem hello, os números únicos, né, que são destacados aqui, a interface de comunicação, Wi-Fi e o MAC, né, o MAC do device. Isso aí é enviado para o PGCS, para que ele reconheça, né, consiga montar uma tabela dos devices que ele possui na rede. Em seguida, né, depois dessa troca de hello, é enviado a oferta de serviço, ou seja, o device publica as capacidades, ou seja, publica os recursos que ele tem para que o PGCS, né, tenha essas informações e consiga estabelecer um contrato entre um cliente final e o device, né? Então, destacando aqui o Service Offer, né? E aí ele envia algumas características, né, daquele nó. Isso daí é legal a gente observar aqui, né, nos logs, né, que a Nova Gênese gera, né? Que aqui a gente tem a oferta de serviço, né? Ou seja, o que aquele sensor é capaz de fazer, né? Então, a gente tem o tipo dele, é um sensor de temperatura, o mínimo, menos 20, o máximo 100, a resolução 1 grau e a precisão 2 graus. Ou seja, isso daqui é a exposição de recurso, é o que o meu device consegue fazer, ou seja, o que o EPGS Sensor consegue fazer, né? Dentro das características de hardware dele. Tendo isso daqui em mão, o PGCS é capaz de estabelecer contrato entre um cliente, né, e o device. Bom, feita essa fase, né, existe a parte de Service Acceptance, né, que está mostrado aqui nesse pacote aqui, que é quando o device quando o PGCS estabelece um contrato entre o cliente final e o device, né? Nesse pacote são enviados os números únicos do cliente, né? Então, que é esse Service Acceptance aqui. Então, esses números aqui são enviados lá para o device. Então, em vez dele começar a publicar a temperatura pro PGCS, ele já vai mandar endereçado para esses 4 números. Esses números, de novo, são os números únicos, porém, do serviço, ou seja, do cliente que fez a requisição de temperatura para o PGCS. Então, enviado esses números, o serviço foi aceito, né? O device começa a publicar diversas temperaturas aqui, ó. É o serviço de coleta de dados de fato, né? Então, vou demonstrar um aqui, né? Tem toda a estrutura, né, de notificação da Nova Gênese e, por último, a temperatura de fato 22 graus, né? A gente pode observar aqui nesse data TXT, né? São diversas temperaturas que já foram recebidas lá pelo cliente, né, ao longo do nosso experimento aqui, né? Então, no caso, 25 graus. Esses dados, todos esses dados são no formato JSON, né, devido, primeiro, a variedade, né, a diferença, né, a grande gama de valores que pode mudar aqui. Então, a gente prefere um formato JSON, né, justamente por ser um negócio totalmente aberto, a gente consegue escrever o que quiser aqui e do outro lado ele espera isso daí, né? E também devido à natureza diversa dos sensores, ele pode medir temperatura, umidade, pode ser um atuador, então
preferiu o formato JSON para generalizar de uma forma mais fácil. Bom, então como vocês podem ver, a gente tem um cenário de IoT sobre a internet do futuro funcionando aqui, né? Espero que vocês tenham gostado. Visitem os outros vídeos que a gente tem no canal do ICT Lab. Obrigado!